A Caterpillar do Brasil surgiu em 1954, quando a Caterpillar decidiu criar uma subsidiária no país. Como as restrições vigentes na época exigiam que a empresa fabricasse máquinas para garantir as importações, no ano seguinte foi iniciada a construção de sua primeira fábrica em São Paulo, inaugurada em 1960. No final daquele mesmo ano, foi lançada a primeira máquina fabricada no país, a motoniveladora 12E. Inicialmente, com índice de nacionalização de 55%, mas que chegaria a 98% em 1969, que passou a ser exportada para a América Latina e África do Sul a partir de 1965. Logo em seguida, foi iniciada a produção do Motor Scraper 619C. Em 1969, abriu-se um processo de seleção para 3 fabricantes de tratores de esteira, vencido por Caterpillar, Fiat e Massey Ferguson. Assim, no ano seguinte, a CAT lançou o trator D4D de 76 cavalos, com índice de nacionalização de 25%, chegando a 50% no final de 1971. Ainda abaixo das metas do governo, que exigiam no mínimo de 60% com motores de fabricação local, que acabou por conceder uma extensão de 6 meses no prazo inicial. Liderado pelos órgãos governamentais da década de 1970, à esteira do Plano Nacional de Desenvolvimento, o processo de expansão da indústria de bens de capital deu especial atenção ao setor de máquinas de construção. Dentro desse enfoque, a Caterpillar iniciou um processo de diversificação que incluiu o Motor Scraper 621 e o trator de esteiras D6C e a carregadeira 966C, lançados em 1971 e 1972. No início de 1974, foi lançada a carregadeira 930 com caçamba de 1,7 metros cúbicos. Com índice de nacionalização acima de 65%, as carregadeiras já podiam ser adquiridas via Finame, o que possibilitou a empresa tornar-se líder no mercado interno do segmento. No ano seguinte, foi lançado o Motor Scraper 627B com tração nos 2 eixos e em 1976, um dos primeiros caminhões fora de estrada produzidos no país, o 769B, com capacidade de 32 toneladas. Foi também nacionalizada a produção da escavadeira 225 por poucos anos, uma vez que a empresa abandonou esse segmento no mercado brasileiro por um período bastante longo. Nessa mesma época, a empresa apresentou o Motor Scraper 637B e promoveu atualizações na linha, lançando o trator D4E, agora com 126 cavalos, e o D6D, com 182 cavalos. Para viabilizar esse crescimento, no entanto, foi necessário importar um grande volume de componentes, o que desbalanceou o custo em relação às exportações. Para resolver essa situação, foi decidida a construção de uma nova fábrica em Piracicaba, São Paulo, inaugurada em 1976, onde acabaram sendo transferidas também as atividades da fábrica de São Paulo, que foi encerrada em 1993. Durante a crise econômica dos anos 80, o fabricante procurou racionalizar os processos de produção, aumentar os índices de nacionalização e diversificar seu mercado de exportações. Além disso, a matriz da empresa decidiu transformar a fábrica de Piracicaba em fornecedora exclusiva de determinados equipamentos para o mercado global. Com isso, o processo de evolução dos modelos se acelerou. Em 1984, foram lançadas versões agrícolas dos tratores de esteira D4E-SA e D6D-SR, assim como o maior trator de esteira já produzido no país, o D8L, com índice de nacionalização de 55%, e as carregadeiras 930R e 966C. Em 1988, foi a vez do trator V5B, de 105 cavalos, do Motor Scraper 637D e do caminhão 785, também o maior produzido no Brasil para o segmento.
No ano seguinte, iniciou-se a produção do trator de esteiras D6E. Mas a redução das barreiras à importação, ocorrida na década de 90, fez com que muitos fabricantes desistissem da nacionalização e passassem a importar componentes para seus equipamentos, enquanto outros simplesmente deixaram de produzir determinados modelos para importá-los de outras fábricas. Nesse processo, a Caterpillar baixou significativamente o índice de nacionalização das carregadeiras e suspendeu definitivamente a produção dos caminhões. Mesmo assim, foram lançados 5 modelos de carregadeira da série F, 924F, 936F, 938F, 950F2, que substituiu a 966C e a 960F, além dos tratores de esteiras D5R e D8N. Em 1993, foram lançadas as primeiras motoniveladoras articuladas 12G, 120G e 140G. Em 1994, a fábrica recebeu a certificação ISO 9002. Em 1996, foi estabelecida uma estratégia para transformar a fábrica brasileira em fornecedora mundial e assegurar a manutenção e um índice de nacionalização superior a 60%, o mínimo necessário para garantir financiamento pelo Finame. Na sequência, diversos modelos foram lançados, como a escavadeira 320B, marcando o retorno da marca nesse mercado, a série H de motoniveladoras, a retroescavadeira 416D e um compactador de solos da série 500. A fábrica também passou a fornecer motores para os caminhões GMC. Em 2003, foram lançados no Brasil os tratores D6N e D8R série 2, simultaneamente nos Estados Unidos, Japão e Europa, além de 5 modelos de motoniveladoras da série H, com um acumulador para absorção de impactos na lâmina, da escavadeira 320 e do compactador vibratório CS423. O D8T seria lançado em 2005, com o Brasil passando a ser fornecedor mundial desse modelo. Em 2006, foram lançadas na MT Expo a Retro 416E, a escavadeira 330 e o trator D6R, além de 3 modelos de carregadeira da série H, 950H, 962H e IT62H, com sensor de carga para coordenação automática dos movimentos de elevação e inclinação, e a partir do ano seguinte, um software para autocarregamento automático da caçamba. Na ocasião, foram lançadas ainda as motoniveladoras da série M, substituindo as alavancas de comando por joysticks. Em 2008, além da série D das escavadeiras, foram introduzidas a primeira carregadeira articulada para mineração subterrânea, a R1600G, que deixou de ser fabricada na Austrália e passou a ser produzida na unidade de Piracicaba, que se tornou fornecedora exclusiva para todo o mundo deste modelo. Nessa altura, a empresa era líder nacional de vendas de máquinas de construção e uma das 20 maiores exportadoras do Brasil. Produzia 42 modelos em 10 famílias, a mais diversificada linha de produtos da marca no mundo. Na MIT Expo de 2009, 4 motoniveladoras da série K foram lançadas em substituição à série H, além da carregadeira 966H. E na edição de 2016, chegaram o trator D6NXL e as escavadeiras 320GC e 336. Continuando a expansão, em 2011 foi inaugurada a fábrica de Campo Largo, Paraná, produzindo inicialmente as carregadeiras 924H e 938H, cuja linha de produção vem sendo ampliada desde então.
Desde os primórdios da implantação da indústria automotiva brasileira, a Komatsu interessou-se em aqui se instalar. Em 1959, enviou missão a Minas Gerais em busca de empresas interessadas em participar de uma sociedade mista. No ano seguinte, em conjunto com 19 fabricantes, submeteu seus planos de nacionalização de tratores, no caso, um modelo de esteiras entre 45 e 70 cavalos. O projeto, contudo, não foi aprovado pelo órgão que optou pela Fiat. Em 1970, foi feita uma nova tentativa, a empresa candidatando-se, com 9 outras, a participar da segunda etapa do Plano Nacional de Fabricação de Tratores de Esteiras, unidades com motores acima de 70 cavalos, então conduzido pelo CDI. Também, dessa vez, a Komatsu não foi contemplada. A solução foi encontrada em 1972, associando-se a uma indústria já estabelecida no país, a escolha recaindo sobre a F&V, que havia tempos aqui fabricava tratores Allis-Chalmers. A associação resultou na Komatsu F&V Máquinas e Equipamentos, especificamente destinada à produção de máquinas de construção, com participação majoritária da primeira e sede em Suzano, São Paulo. A produção teve início em setembro de 1975. Esta foi a primeira planta industrial da empresa instalada fora do Japão. A linha de fabricação estreou com os modelos D50A15 com 11,3 toneladas, motor Mercedes-Benz turboalimentado de 91 cavalos, com 4 marchas à frente e 3 à ré, e o D65A com 16 toneladas, motor Cummins de 142 cavalos, 3 marchas reversíveis, ambos com 60% de nacionalização. Os tratores da marca vinham sendo importados com sucesso, já tendo sido vendidas cerca de 900 unidades. A expectativa de produção da nova fábrica era de 360 unidades anuais para um mercado que girava na época em torno de 2.000 tratores por ano. Também se previa exportações para a América Latina e África. Entusiasmada com a febre de grandes construções que o Brasil ainda vivia na época, a Komatsu declarou firmes intenções de também aqui construir caminhões fora de estrada. 2 anos depois, na rota do sucesso dos tratores de esteiras, a matriz enviou missão ao Brasil para sondar o mercado de empilhadeiras e estudar sua eventual produção local. Nenhuma das duas hipóteses, porém, se concretizou. Em lugar disto, a empresa preferiu centrar o foco nos tratores e em 1978 a Transpol lançou mais um modelo, o pequeno D30E, com 7,4 toneladas, motor Mercedes-Benz de 74 cavalos, aspirado e câmbio de 4 marchas à frente e 2 à ré. De menor porte, a máquina podia ser facilmente transportada por caminhões médios, dispensando carrocerias ou reboques especiais. Antes do final da década, a linha foi completada com o D60E de 15 toneladas, motor Cummins de 142 cavalos, agora acoplado a câmbio 5x4. Este trator, assim como o D65E, eram os maiores tratores de esteiras fabricados no país no início dos anos 80. Em 1983, a máquina D50 ganhou a versão D50P. A letra P significa pântano, com esteiras mais largas e maior vão livre. Este foi o primeiro trator de esteiras do país preparado para operar em terrenos alagadiços. Com 13,5 toneladas, trazia a mesma mecânica do modelo base, porém com potência elevada para 115 cavalos. Àquela altura,
Já era extinta a associação com a F&V, a empresa operava sob a nova razão social Komatsu Brasil S.A. Em 1985, depois de atravessar um período de alta ociosidade e redução de quadro de pessoal provocado pela recessão econômica no início da década, a Komatsu decidiu diversificar a produção brasileira, lançando escavadeiras hidráulicas, começando pelo modelo P150 com motor Mercedes-Benz e, em curto prazo, também motoniveladoras. Em 1992, por fim, colocou em produção sua primeira pá carregadeira nacional, o modelo WA180, completando o quadro de produtos que a marca mantém até hoje. O status da filial brasileira consolidou-se a partir de 1988, quando ficou determinado que o país seria a base mundial para o fornecimento de tratores de esteiras de médio porte. Em 2001, na feira MIT, apresentou o protótipo do caminhão fora de estrada H3256, uma série de componentes nacionais preparado pela Randon, segundo acordo de cooperação entre as duas firmas. Pronto para o eventual lançamento, o veículo não foi até hoje disponibilizado. O trator de esteiras de médio porte D51EX, lançado em 2007 na Exposição Internacional Bauma, na Alemanha, imediatamente passou a ser fabricado no Brasil para fornecimento mundial, inclusive para a Europa e Estados Unidos. Com 130 cavalos e 14 toneladas, dispunha de direção e transmissão hidrostática com comando eletrônico, cabine com ar-condicionado montada sobre amortecedores de silicone, centro de diagnóstico no painel, radiador traseiro e capô rebaixado, proporcionando ao operador melhor visibilidade da lâmina. Em 2013, a Komatsu ingressou fortemente no mercado nacional de mineração, basicamente com máquinas importadas. Em 2015, sua recém-renovada linha de fabricação compreendia dois modelos de tratores de esteiras, D51 e D61EX, respectivamente de 14 e 21 toneladas, com 130 e 168 cavalos. 5 escavadeiras hidráulicas PC130, PC160LC, 200, 240LC, esta lançada em 2011, e a 350. 2 pás carregadeiras WA200 e 320LC e 2 motoniveladoras GD555 e 655, além de suas diversas variantes. A Komatsu disponibiliza para seus equipamentos sistemas de monitoramento via satélite que permite acompanhar a distância em tempo real de diversas funções operacionais da máquina. Nas escavadeiras, também há como eleger o modo de operação, potência máxima ou modo de economia para trabalhos menos duros. A empresa teve origem na JI Case,
fundada em 1842 nos Estados Unidos. Inicialmente fabricando debulhadoras, a partir de 1896 também passou a produzir máquinas a vapor para a agricultura, das quais se tornou o maior fabricante mundial. Em 1912, entrou no negócio de equipamentos para a construção de estradas. Em 1985, adquiriu a linha de produção de máquinas agrícolas da International Harvester, a partir daí comercializada sob a marca Case IH, e em 1994 passou também a construir escavadeiras hidráulicas sob licença da japonesa Sumitomo. Entre 1967 e 1994, a JI Case esteve sob o controle da Tenneco, grande corporação do setor de petróleo e gás, para finalmente unir-se a New Holland e em 1999 formando a gigante multinacional CNH. Ainda que desde o final do século XIX exportasse seus tratores para o Brasil, apenas em 1958 a JI Case abriu uma subsidiária no país. O Brasil estava sob a gestão do presidente Juscelino Kubitschek, em meio à realização de seu ambicioso programa de governo que envolvia a abertura de estradas, a instalação de usinas hidrelétricas, a construção de Brasília e a implantação da indústria automotiva no Brasil. Em 1959, assim como outras 19 fabricantes estrangeiras, a empresa candidatou-se a instalar uma linha de fabricação de tratores agrícolas pesados no Brasil, com um compromisso de, segundo as regras estabelecidas, alcançar em 3 anos o índice de nacionalização de 95%. A linha de produção seria localizada em São Carlos, São Paulo, nas instalações industriais Pereira Lopes S.A., fabricante de refrigeradores Climax, e ela associando-se à JI Case com 50% do investimento. A JI Case, entretanto, desistiu do empreendimento, tendo sido convocada para substituí-la a também norte-americana Oliver, CBT, cuja proposta havia sido anteriormente descartada. A instalação da empresa no país acabou sendo tardia, apenas em 1971, ao adquirir a Mestra, Máquinas para Estradas S.A., Indústria e Comércio. Incidiu a produção local, não de tratores agrícolas, mas de equipamentos de construção. A Mestra era uma empresa brasileira instalada em São Paulo, dedicada à fabricação de equipamentos para construção pesada e pavimentação, tais como scrapers e caldeiras de asfalto rebocados, e distribuidores de asfalto embarcados em caminhão. Em 1967, a empresa iniciou a montagem sob licença da pá carregadeira Case W7, máquina rígida de 6,7 toneladas, tração nas 4 rodas, e ela agregando grande quantidade de componentes nacionais, cerca de 52% em peso, incluindo um motor Perkins de 6 cilindros e 142 cavalos. No início de 1969, foi aprovado pelo governo federal a proposta de completa nacionalização da máquina, a ele submetida pela Mestra, projeto concretizado em menos de 2 anos, com um design atualizado e novas articulações nos braços da caçamba, resultando em maior alcance. A W7 alcançava 89% de conteúdo local em peso e 87% em valor. Em junho de 1971, poucos meses após a apresentação da W7 nacional, a Case adquiriu o controle da Mestra, transferindo a produção da máquina para sua fábrica em São Bernardo do Campo, São Paulo, logo ampliada para viabilizar a introdução em linhas de novos equipamentos. Já no início do ano seguinte, a Case apresentou seu segundo produto brasileiro, a retroescavadeira 580, de 3,9 toneladas, um simples trator sobre pneus com motor Perkins de 4 cilindros e 57 cavalos, câmbio automatizado de 4 marchas com conversor de torque, escavadeira traseira
e pá carregadeira à frente, já apresentando elevado índice de nacionalização, 93% em peso e 92% em valor. O equipamento se revelaria o carro-chefe da marca por várias décadas e até hoje seu veículo mais vendido. Após passar por diversas variantes e gerações, CKE, E, H, SH, L e diferentes motores MWM, Perkins e Cummins, não só permanece em catálogo, como é líder do mercado na categoria. Antecipando-se a Clark, criadora da já então famosa mini carregadeira Bobcat, em junho de 1972, a Casey apresentou sua Uniloader 1537 de 2 toneladas, com motor Wisconsin de 37 cavalos, tração nas 4 rodas e direção por contra-rotação das rodas, permitindo-lhe girar 360 graus. No final de 1973, foi disponibilizada a versão diesel 1740 com 40 cavalos. Em julho de 1974, foi iniciada a produção da segunda pá carregadeira sob pneus da marca, a primeira articulada, a W20, de 9,5 toneladas, com motor Mercedes-Benz de 104 cavalos, transmissão Power Shift com conversor de torque e caçamba de até 1,9 metros cúbicos de capacidade, seguida da também articulada W24 com motor Scania de 140 cavalos e capacidades para até 3 metros cúbicos. Diversos outros equipamentos Casey eram vendidos no país, a maioria importada, levando a um balanço de divisas financeiramente negativo na primeira metade da década. Essa situação só iria mudar a partir de 1977, com a inauguração de sua segunda fábrica no Brasil, desta vez em Sorocaba, São Paulo, quando começou a investir mais fortemente na produção de tratores pesados e máquinas de construção. O primeiro lançamento da nova usina foi o 2470, o maior trator agrícola até então fabricado no país. Projetado para tracionar e levantar grandes implementos em trabalhos de aração e gradeação pesadas e em terrenos acidentados, o trator tinha direção e tração nas 4 rodas, 12 velocidades à frente e 4 à ré, motor Scania de 202 cavalos e ainda uma inédita cabine climatizada. Ainda em 1977, a linha de produtos receberia reforço adicional como resultado da aquisição pela matriz francesa Poquelin. Inclusive, em sua unidade brasileira, maior fabricante mundial de escavadeiras hidráulicas, seus produtos receberiam a partir de então a marca Casey Poquelin. Em 1985, foram lançados 3 novos modelos de pás carregadeiras, W18, W20B e W36, as duas primeiras em substituição à W7E e a W20, todas articuladas com um operador na dianteira e motor na traseira. As máquinas tinham caçambas com capacidades entre 1,2 e 3 metros cúbicos e conseguiam reduzir o raio de giro entre 5,4 e 6,4 metros graças ao ângulo de 40 graus permitido pela articulação. O modelo W36 recebia motor Scania com 207 cavalos e transmissão automática. Os dois outros modelos vinham com motores Mercedes-Benz de 106 e 145 cavalos e transmissão Power Shift de comando hidráulico.
As 3 máquinas tinham tração integral, freios a disco nas 4 rodas, conversor de torque e direção hidrostática. Com o lançamento da linha W, a J.E. Case abandonou a fabricação de tratores agrícolas e passou a concentrar a atuação na produção de máquinas de construção. Todos os 7 modelos da marca, 3 deles, Case Poclain, eram exportados, inclusive para os Estados Unidos, conforme os termos do contrato firmado anos antes com o governo federal. A pá carregadeira Case W36E, aperfeiçoamento da W36, foi lançada em 1988. O trator passou a utilizar motor Cummins turboalimentado de 8,3 litros e 195 cavalos e teve diversos componentes reprojetados ou reforçados. Este foi um lançamento internacional da J.E. Case, tornando a fábrica brasileira fornecedora exclusiva do modelo para todo o mundo. Com a redução das restrições a importações derivada da política econômica liberal do governo Collor, a J.E. Case retornou ao mercado de equipamentos agrícolas, agora trazendo tratores pesados dos Estados Unidos. Em setembro de 2002, foi apresentada a primeira motoniveladora brasileira da marca, o modelo 845. Tratava-se de um lançamento mundial, cuja produção e fornecimento seriam concentrados na fábrica de Contagem. No projeto da máquina, acionada por um motor Cummins de 150 ou 173 cavalos, deu-se especial atenção ao design, inclusive da cabine, com grande visibilidade, e a facilitação das operações de manutenção corrente, capô de fibra de vidro em peça única, permitindo livre acesso ao motor e sistema de diagnóstico de falhas. O programa de nacionalização dos equipamentos de construção Case teve seguimento e em 2005, com o lançamento da primeira escavadeira hidráulica da nova fase da empresa, o modelo CX220 de tecnologia japonesa Sumitomo, com motor Cummins de 152 cavalos. Dotada de um sistema de gerenciamento eletrônico de todas as funções hidráulicas e com diversas opções de caçambas e braços, inclusive um longo alcance com 15,8 metros, a máquina tinha ampla e confiável cabine climatizada com sistema de amortecimento a óleo, grande área envidraçada e teto transparente com parasol. As retroescavadeiras Case, líderes absolutas de mercado há anos e mais de 30 mil unidades produzidas, passaram por mais 2 modernizações significativas. A primeira em 2002, 580L Série 3, quando ganhou 2 versões, L e LS, respectivamente, com motor aspirado de 77 cavalos e turbo de 88 cavalos, e teve retoques de design, braços das escavadeiras com chapas soldada em vez de fundidos, painel de instrumentos mais completo, caçamba dianteira mais larga, sistema hidráulico redimensionado, LS e cabine opcional. A segunda modernização de peso ocorreu em 2007, quando o modelo fez 50 anos de lançamento nos Estados Unidos, 580M, e ganhou bombas e cilindros hidráulicos reforçados e nova cabine mais ampla, com vidros curvos e opção de ar-condicionado. Para comemorar seu aniversário de 50 anos, foi preparada uma série especial com as máquinas pintadas em preto e com rodas cromadas. Em 2008, foram lançadas as pás carregadeiras 721E e 821E, em substituição à série D. Com elas, foi introduzido um sistema eletrônico de seleção de desempenho, permitindo a escolha de 3 diferentes faixas de potência e 4 modos de trabalho, de acordo com as necessidades da operação.
Criada em 1952 por empreiteiros da região de Campinas e São Paulo para fornecer apoio técnico às suas frotas de máquinas e de construção importadas, a Tema Terra, então Terra Máquinas, se tornaria nas décadas seguintes um dos principais fabricantes brasileiros de equipamentos de compactação de solos. Em 1957, com tecnologia e projetos próprios, a empresa iniciou a produção local de rolos compressores lisos rebocados. Foi a primeira do país a construí-los industrialmente. Em 1961, já sob a denominação Tema Terra Máquinas S.A., firmou um acordo de absorção de tecnologia com a norte-americana Bros Inc., da qual passou a fabricar os produtos. Com a Bros, chegaram as primeiras compactadoras autopropelidas de pneus da Tema Terra, categoria estreada pelo modelo SP54B, lançado na Feira da Mecânica Nacional em 1964. Por décadas, estes seriam os equipamentos de maior sucesso da empresa. Novas máquinas, contudo, continuavam a ser lançadas. Em 1968, o pesado compactador articulado SP255, impulsionado pelos dois rolos traseiros tipo pé de carneiro, com motor Perkins de 165 cavalos e direção hidráulica. Em 1969, o compactador de rolos lisos tipo Tandem TT58, 8 toneladas lastreado, motor Perkins de 47 cavalos e direção hidráulica. E em 1970, um segundo compactador Tandem TT710, 10 toneladas com lastro, equipado com o mesmo motor, e rolo liso vibratório articulado SPV730, com 9 toneladas, motor Mercedes-Benz de 125 cavalos e transmissão hidrostática. Dois novos produtos foram apresentados em 1971, o compactador convencional de 3 rolos TT1014, projetado pela própria empresa, com 9,7 ou 14 toneladas, motor Mercedes-Benz de 68 cavalos, câmbio de 3 marchas à frente, mais a ré, e o misturador autopropelido SSPRM-7. Com a produção crescente, a empresa terminou a década em suas novas instalações, em Sumaré, São Paulo. Na altura, já dispunha de completa linha de compactadores rebocáveis e autopropelidos, vibratórios ou não, lisos, tipo pé de carneiro, e de pneus. Mais de 2.000 máquinas seriam fabricadas até 1973, com índice médio de nacionalização de 90%, cerca de 30% delas exportadas para uma dezena de países da América Latina. Em 1972, a Tema Terra foi vendida para a American Hoist e Derrick Company, controladora da Bros. Com a aquisição, a linha de produtos foi diversificada, incluindo a fabricação de prensas para a indústria metalúrgica e o lançamento de guindastes pesados para a construção civil e produção de petróleo. No início do ano seguinte, foi lançado o primeiro compactador para aterros sanitários, o modelo articulado TT4420, que possuía uma lâmina frontal de 3,65 metros de largura, motor Scania de 215 cavalos e câmbio automatizado com 4 marchas à frente, reversíveis. A linha de guindastes pesados, composta de equipamentos estacionários, sob esteiras e pneus, foi sendo progressivamente expandida até 1983, quando apresentaria modelos capazes de movimentar de 25 até 125 toneladas de carga. 19 unidades fixas já haviam sido instaladas em plataformas marítimas da Petrobras. O modelo sob pneus da série American 5530
foi o primeiro a ser nacionalizado. Se tratava de um caminhão 8x4 com motor Scania de 225 cavalos e 2 eixos dianteiros direcionais, fabricado pela própria empresa, equipado com guindaste móvel com capacidade para 75 toneladas e alcance de 51 metros, acionado por outro motor Scania, este com 215 cavalos. A administração da American Hoist acabou por não produzir maiores impactos sobre a Tema-Terra em termos de participação de mercado, posicionando-a em um discreto 12º lugar em valor de vendas em 1977. A American Hoist, porém, não demorou muito por se desinteressar de sua filial em 1988, abrindo mão do controle da empresa. Procurando ampliar sua fatia de mercado, a empresa tentou avançar no sentido de diversificação. No final de 1989, assumiu a produção da mini pá carregadeira Bobcat, até então fabricada no país pela VME. A máquina extremamente ágil vinha equipada com motor a grale e tração nas 4 rodas, podendo girar 360 graus em torno do próprio eixo. Com capacidade para meia tonelada e caçambas de 0,25 a 0,42 metros cúbicos. Foi disponibilizado em 2 versões, 711 e 723, esta com transmissão hidrostática. Além da Bobcat, a empresa lançou sua primeira retroescavadeira. Esses investimentos vieram em má hora. O Plano Collor e o período recessivo que ele se seguiu impediram que a Tema-Terra, que vinha de uma fase de pouco dinamismo, desacelerasse novamente. A concorrência externa e interna com produtos mais modernos forçou a empresa a recuar ainda mais no mercado. Tentando se ajustar aos novos tempos, buscou explorar a abertura do mercado às importações, tornando-se representante nacional das empilhadeiras coreanas Daewoo. Em situação crítica, em 2003, a empresa enfrentou greves por atrasos no pagamento de salários e não recolhimento de FGTS e INSS. Em dezembro de 2005, a Tema-Terra teve a falência decretada. Instalada em Ribeirão Pires, São Paulo, desde 1962, a Brasitalia Tratores S.A. foi um dos primeiros fabricantes de tratores de esteiras do país. Lançado em 1964, o modelo 300C era acionado por um motor diesel MWM com 2 cilindros e 34 cavalos, acoplado a câmbio de 3 marchas à frente e 3 à ré. O pequeno trator pesava 1,8 toneladas e era oferecido em 2 larguras, 90 e 110 centímetros. Além dos diversos implementos usualmente aplicados a este tipo de equipamento, o Brasitalia dispunha de um original e engenhoso kit, sistema patenteado, segundo a empresa, que o transformava em um trator agrícola sobre pneus.
A adaptação consistia na montagem de um par de rodas de grande diâmetro nas extremidades do eixo traseiro e instalação de um conjunto de eixo dianteiro com sistema de direção, substituindo o mecanismo original, que no trator de esteiras era constituído de sistema de fricção que desligava a tração da esteira interior à curva. Em 1969, o trator ganhou o alternador em lugar de dínamo, esteiras mais largas e teve a potência elevada para 39 cavalos. Em 1970, no âmbito do Plano Nacional de Fabricação de Tratores de Esteiras, a empresa se candidatou à fabricação de um equipamento de maior porte, um modelo 600C com motor MWM diesel de 75 cavalos, 5 marchas sincronizadas e 6,5 toneladas de peso. Logo a seguir, porém, com 90% de capacidade ociosa e após ter oferecido cerca de 200 tratores, a Brasitalia cessou a produção, retornando-a em ritmo lento apenas 2 anos depois. Esta interrupção, exatamente no momento em que eram selecionados os fabricantes que receberiam incentivos para a nacionalização de novos modelos, naturalmente teve efeitos negativos sobre a empresa, que não mais conseguiria se recuperar. A produção do 300C foi retomada 2 anos depois, com algum sucesso e mais 100 unidades produzidas. A Brasitalia ainda esboçaria planos de renovação em 1975 ao anunciar uma joint venture com a empresa iugoslava IMT, visando a produção de um trator médio de rodas com motor Perkins de 74 cavalos, a ser efetuada a partir do ano seguinte em Itajaí, Santa Catarina. Previa-se a construção de 200 unidades no primeiro ano e 500 a partir do segundo ano, mas a iniciativa não frutificou e já no início de 1976 a Brasitalia encerrou definitivamente suas atividades. A Brasitalia foi adquirida pela Santa Matilde, que colocou em produção dos tratores leves de rodas por mais de 15 anos, fabricando-os em pequena quantidade, junto com os tratores de esteiras, os modelos 300CR de 2,2 toneladas, motor Perkins de 42 cavalos, 6 marchas à frente mais a ré, e o 400CR de 2,7 toneladas, 54,5 cavalos, 6 marchas à frente com reversão. A Randon é um conglomerado de 9 companhias, com sede em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, do setor de soluções para transporte. Principal fabricante de implementos rodoviários da América Latina e um dos maiores do mundo, a Randon teve origem na oficina de manutenção de motores industriais, criada em 1949 em Caxias do Sul pelos irmãos Raul, Anselmo e Hércio. Oficialmente constituída em dezembro de 1952 com o nome de Mecânica Randon Limitada, a pequena empresa foi instalada na antiga forjaria onde o pai, Abramo, trabalhava desde a década de 30. A partir de então, em paralelo com atividades de manutenção, em 1965, os irmãos iniciaram o desenvolvimento e construção regular de componentes mecânicos para caminhões, freios pneumáticos, freios a vácuo e terceiro eixo, até entrarem 10 anos depois no ramo de fabricação de semi-reboques para cargas secas e líquidas, na qual se firmaram e alcançariam projeção nacional. A Randon experimentaria exponencial crescimento nos anos 60.
Ao final da década, contava com mais de 1.300 empregados, mais de 70 modelos de reboques, uma filial industrial em São Paulo e ações negociadas na bolsa. Em 1972, realizou suas primeiras exportações e no ano seguinte completou seu reboque número 5.000. Em 1974, a empresa abriria nova importante frente de atuação, fabricação de veículos completos, tornando-se a primeira indústria automobilística do Rio Grande do Sul. Naquele ano, o lançamento do caminhão fora de estrada RK424, fabricado sob licença da sueca Kokum. Com capacidade para 23 toneladas, estava equipado com motor e caixa de câmbio Scania, 275 cavalos, 5 marchas com reduzida, suspensão dianteira por feixe de molas, eixo traseiro flutuante fixado ao chassi, freios pneumáticos com circuitos independentes e direção hidráulica. A cabine de aço, isolada térmica e acusticamente, era apoiada em 3 amortecedores. A velocidade máxima era de 50 km por hora e o raio de giro de 7,8 metros. Com o índice de nacionalização de 53%, o veículo foi apresentado como basculante, logo ganhando a versão cavalo mecânico, preparado para tracionar semi-reboques fora de estrada com descarga de fundo, implemento que a própria Randon também passaria a produzir. Com o lançamento do caminhão, a Randon deu partida à nova política de diversificação, procurando atender nichos de mercado e ocupar espaços ainda não atendidos pela concorrência. Assim, ainda em 1974, forneceu para Marco Polo reboques para receber carrocerias de ônibus, formando composições apelidadas Romeu e Julieta. Em 1976, associou-se à francesa Nicolas, especializada na produção de veículos para cargas extrapesadas, participando com 55% do capital da nova empresa, denominada Randon Nicolas S.A., Máquinas e Produtos Industriais. Os equipamentos por ela produzidos atingiriam o índice de nacionalização de 90%. Os anos 70 foram um período de grande processo para a empresa, já que conquistara 60% do mercado nacional de implementos. Tal desempenho impediu que sofresse de imediato os efeitos da violenta recessão que quase paralisou a economia do país no início dos anos 80. No segmento de veículos, aproveitou o encerramento do acordo de cooperação de 5 anos com a Kokum para desenvolver sua própria linha de equipamentos, logicamente fundamentando-se na experiência com os quase 400 RK 424 até então produzidos. Em 1980, projetou e lançou um reboque Bottle Dump, específico para transporte de carvão mineral. Tracionado pelo cavalo mecânico RK242-CM, era o de maior porte do que o modelo em produção, preparado para transporte de terra em canteiros de obras. Com 12 metros de comprimento e capacidade para 48 toneladas, possuía acionamento pneumático das comportas, em lugar de hidráulico do modelo existente. No final de 1981, apresentou um modelo RK435 para 35 toneladas, com 80% de nacionalização em valor, 82% em peso. O veículo vinha com 2 opções de motor de 401 cavalos, V8 Scania de 14,2 litros ou 6 cilindros Cummins de 14 litros, transmissão automática de 5 marchas com conversor de torque e retarder, freios pneumáticos de duplo circuito, feixe de mola dianteira, eixo fixo na traseira e direção hidrostática. A cabine, apoiada em 4 pontos,
opcionalmente podia receber ar-condicionado. Também, o antigo modelo de 24 toneladas foi modernizado, aumentando a capacidade de carga para 25 toneladas e passando a chamar-se R425. Além do motor Scania, agora com 296 cavalos, foi oferecido um Cummins de 290 cavalos. A caixa ganhou 16 marchas e a direção passou a ser hidrostática. A cabine foi reestilizada. Embora tenha tardado um pouco, a crise acabou por envolver a Randon, que em 1982 viu suas linhas alcançarem 50% de ociosidade. A elevação dos gastos industriais, aliada à duplicação dos custos financeiros, levou-a, em dezembro, a requerer concordata preventiva de 2 anos, concedida pela Justiça. Ainda em 1984 foram lançados os seus primeiros guindastes telescópicos montados sobre o caminhão. O modelo RN18, com capacidade de 18 toneladas e alcance máximo de 28 metros. Equipado com um motor Mercedes-Benz de 198 cavalos, tinha acionamento hidráulico, cabine para o operador e giro de 360 graus. 3 anos depois, sob denominação RK20, teria capacidade aumentada para 20 toneladas. No primeiro semestre de 1985, foi a vez do caminhão basculante de perfil baixo RK422 para lavra subterrânea, com capacidade de 20 toneladas e altura de carregamento de caçamba de somente 1,85 metros. O primeiro de uma nova família de equipamentos articulados para a mineração, apropriado para o transporte de pessoal e carga geral, foi projetado pela própria empresa. Tinha motorização Scania ou Cummins de 220 cavalos, com catalisador, transmissão hidrostática Pockline, atuando sobre cada roda, direção dos 2 sentidos, evitando manobras e freios pneumáticos. Em 1988, a Randon colocou à venda o segundo modelo do semi-reboque especializado para seus caminhões fora de estrada, a versão basculante com descarga traseira e capacidade para 53 toneladas. Mas novidades surgiram no ano seguinte. O caminhão de 35 toneladas ganhou a variante RK435N com freios a disco nas 4 rodas e para estacionamento na saída da transmissão, suspensão por cilindros de nitrogênio a óleo de carga variável nos 2 eixos, na traseira fixados a braço tipo A centralmente articulado ao chassi e cabine de fibra de vidro com 5 pontos de apoio. O segundo e mais importante lançamento foi o caminhão articulado RK628 para 28 toneladas, primeiro modelo da categoria produzido na América Latina. Mantendo a tradição da marca, 2 opções de motores foram disponibilizados: Scania de 259 cavalos e Cummins de 250 cavalos. Também eram 2 alternativas de tração, 6x4 ou 6x6. De resto, se tratava de um projeto bastante atualizado, envolvendo transmissão Power Shift com 6 marchas à frente e 3 a ré, conversor de torque, freios a disco nas 6 rodas e na saída do cardan, suspensão pneumática na dianteira, suspensão traseira tipo bog com coxins de borracha, diferenciais autoblocantes e direção hidrostática. O veículo podia atingir 53 km por hora e vencer rampas de até 35% com carga total. Novos lançamentos ocorreram em 1991, a versão rebaixada do RK268, com as mesmas características técnicas e capacidade, porém com altura total de 35 cm menor, e inaugurando sua entrada no novo segmento de mercado,
o trator RK411 para transporte de toras em áreas de exploração florestal. Articulado e com tração nas 4 rodas, era equipado com motor Cummins de 115 cavalos, transmissão Power Shift de 6 marchas, redução no cubo das rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco e equipamento próprio para carga e descarga, operado por joystick a partir da cabine. Retornando à área de veículos automotores, registra-se em 1993 a fabricação do 10º caminhão fora de estrada Randon e no ano seguinte o lançamento de mais 2 modelos de trator florestal, o RK610 e 612, com 3 eixos e tração 6x6 para 10 e 12 toneladas. As características técnicas eram as mesmas do RK411, agora classificado RK410, a menos do motor da versão 612, um Cummins de 124 cavalos. O eixo traseiro era do tipo tandem com transmissão por engrenagens. Na linha de caminhões, além do modelo de 25 toneladas, receber cabine montada em fibra de vidro e paralamas planos, foi lançada a versão intermediária RK430 para 30 toneladas com motor Scania Cummins de 311 e 290 cavalos. Com caixa mecânica de 16 velocidades, opcionalmente automática, freios pneumáticos a tambor e direção hidrostática. Finalmente, antes de se encerrar o século, foram apresentados outros 2 modelos, RK812H e 814H, para 12 e 14 toneladas, com 4 eixos, pneus largos, de baixa pressão e tração 8x8. Com motor Cummins, tinham transmissões hidrostática, caixa de 4 marchas à frente e à ré e eixos tipo bogie na dianteira e traseira. Em 2001, na feira MIT, foi lançado o RK430B, atualização do caminhão de 30 toneladas. O veículo ganhou nova cabine de fibra de vidro, mais espaçosa, chassi reforçado, nova embreagem, freio retardador hidráulico e caçamba com abas laterais de proteção para maior segurança durante o carregamento. No mesmo evento, foi mostrado o caminhão fora de estrada H3256 da Komatsu, nacionalizado pela Randon para eventual futuro lançamento pela empresa japonesa, que não chegou a produzi-lo. Em 2002, a Randon lançou mais um equipamento inédito em sua linha de produtos, a retroescavadeira RD406, máquina multiuso adequada para operações de construção, agricultura e serviços públicos, nas versões 4x2 ou 4x4, e equipada com motor MWM de 82 ou 109 cavalos, aspirado ou turbo, e cabine com ar-condicionado, banco e direção ajustáveis, e outros itens de conforto, tais como porta-objetos, rádio e conexão para celular. Seu índice de nacionalização, superior a 80%, era o mais elevado da categoria, obtido graças à utilização de sistemas hidráulicos de fabricação brasileira. Mais tarde, o trator também seria disponibilizado na versão pá carregadeira. Em 2006, por fim, foi disponibilizado mais um caminhão de 30 toneladas, o RK430M, versão eletrônica do 430B, que continuava em catálogo e do qual importava todas as características técnicas, a menos do motor Scania de 331 cavalos, com gerenciamento eletrônico e caixa automática retarder. Opcionalmente podia ser equipado com tração 4x4. Líder de mercado em diversos segmentos dos quais participa
os resultados do grupo não pararam de crescer e se recuperar ao longo da primeira década do novo século, exportando para mais de 100 países das Américas, Europa, África e Ásia. As receitas geradas pelo comércio externo foram multiplicadas por 8 entre 2002 e 2006, ano em que todas as unidades fabris atingiram o limite de capacidade. O faturamento bruto em 2007, recorde histórico, atingiu 3,7 bilhões, 24% superior ao ano anterior. O lucro líquido cresceu 30%. A Ford foi uma das 10 empresas selecionadas pelo Plano Nacional, dentre as 20 que apresentaram ao órgão planos para a fabricação de tratores agrícolas no país. Seu projeto previa a construção de 7.800 unidades de médio porte, 2,2 toneladas, com motor diesel Perkins de 4 cilindros e 54 cavalos até junho de 1962. O primeiro trator produzido em série no Brasil, o Ford 8BR, foi lançado em 9 de dezembro de 1960 em Brasília, com índice de nacionalização de 70% em peso. Dotado de motor um pouco mais potente, 56 cavalos, 8 marchas à frente e 2 à ré, tomada de força, sistema de levantamento hidráulico para implementos de bitola ajustável. O trator era pintado de verde, a carroceria, e amarelo, a grade, os órgãos mecânicos, espelhando o ambiente de orgulho nacional que o país vivia na época. O modelo foi pela primeira vez apresentado ao público na Exposição Internacional de Indústria e Comércio no Pavilhão de São Cristóvão, Rio de Janeiro, no início de 1961, evento comemorativo do final do governo JK e do progresso industrial conquistado em 5 anos de gestão. Apesar de ser o segundo trator mais vendido do país, detendo cerca de 22% de mercado, a Ford cessou a produção do 8BR em 1967, depois de fabricadas 12.443 unidades. Em 1974, constatando ser o Brasil o quinto maior mercado consumidor de tratores no mundo, a Ford decidiu retornar à produção nacional, anunciando a construção da nova fábrica em São Bernardo do Campo para o lançamento em 1975 das séries 4.000 e 6.000. Com capacidade de produção de 11.000 unidades por ano, a planta foi inaugurada em julho de 1976. 2 modelos foram lançados, 4.600 e 6.600, ambos 4x2, com 8 marchas à frente e 2 à ré, equipados com motores Ford diesel, importados da Inglaterra, respectivamente com 3 cilindros e 63 cavalos, e 4 cilindros e 75 cavalos. A produção cresceu rapidamente e já no ano seguinte a empresa assumiu o terceiro posto de qualidade fabricada, levando-a a ampliar a linha. O modelo 6600 recebeu um motor mais potente, com 85 cavalos, e equipado com seu antigo motor de 79 cavalos, foi lançado o modelo 5600.
Em 1981, a despeito da crise que desde 1977 se insinuava para o setor agrícola, a Ford, auxiliada pelas exportações, lançou sua produção máxima de 14.105 unidades, momentaneamente tornando-se o maior fabricante brasileiro de tratores. A recessão, no entanto, se tornaria mais aguda, derrubando a produção nacional, que entre 1980 e 83 caiu quase 62%, baixando ao nível de 1972, quando a mecanização da agricultura brasileira mal se iniciava. Frente a uma conjuntura externa bem desfavorável, a produção da Ford ficou reduzida somente a 3.345 unidades entre 1983, menos de um quarto de 2 anos antes. Naqueles anos, porém, a Ford atravessava uma fase especialmente feliz, de pujança e dinamismo, não se intimidando com dificuldades conjunturais, e enfrentou a recessão com investimentos e novos produtos. Assim, introduziu uma nova linha de implementos, de modo a transformar o trator 6600 em retroescavadeira, e em 1984 iniciou a produção de motores a diesel no país, destinado a equipar seus tratores e a nova linha de caminhões cargo. Ainda naquele ano, voltando ao setor agrícola a dar sinais de recuperação, colocou à venda o trator 4600 a álcool, com o mesmo motor de 3 cilindros, agora com 66 cavalos, unidade desenvolvida em 1980, resultante da conversão do ciclo diesel para Otto. Finalmente, em outubro de 1984, renovou a linha de máquinas agrícolas, lançando a série 10, composta de 4 modelos a diesel: 4610, 5610, 6610 e 7610, e um a álcool, 4810, 3 deles com versão 4x4, apresentando algumas melhorias mecânicas, sistema hidráulico, tomada de força e filtros, sempre com motores de 3 e 4 cilindros a diesel, 63, 76 e 86 cavalos, e turbo de 103 cavalos, e a álcool de 66 cavalos, vinham com câmbio de 8 marchas à frente e 2 a ré, direção hidráulica e freios a disco com acionamento mecânico. Mais adiante, equipado com motor de 6 cilindros e 102 cavalos e câmbio de 8 marchas à frente e 4 a ré, foi lançado o modelo 7810, o maior trator produzido no Brasil pela Ford. No segundo semestre de 1986, a Ford concluiu negociações com a também norte-americana New Holland, grande fabricante de máquinas agrícolas, assumindo o controle da empresa e de todas as suas operações internacionais, inclusive no Brasil, onde liderava o mercado de colheitadeiras, fabricadas em instalações próprias no Paraná. Embora nos Estados Unidos tenha sido criada a Ford New Holland como fruto da fusão, no Brasil os dois negócios permaneceram independentes, embora integrando alguns serviços. Um dos primeiros foi o de testes, imediatamente transferidos de Tatuí, em São Paulo, para Curitiba. Pouco foi alterado na linha de produtos, que manteve as marcas Ford e New Holland. A nova empresa durou poucos anos, sendo em abril de 1990 repassada para o grupo Fiat, que para tal criou a holding N8 Geotech, sediada em Londres, com 80% do capital sob o controle da Fiat e 20% da Ford, concentrando as operações de tratores, equipamentos agrícolas e máquinas rodoviárias das duas marcas. Com a fusão, a produção brasileira de tratores foi transferida de São Bernardo do Campo para Curitiba, sendo desativada pela Ford, a fábrica de motores a diesel. Em 1999, a Geotech uniu-se a Case, dando origem à gigante mundial CNH. O nome Ford foi descartado. No Brasil,
Os equipamentos produzidos pela CNH são comercializados sob as marcas Case e New Holland.